Olá, hoje eu vou falar sobre Ramadã. Isso aqui é um quadrinho do Sandman. Eu já queria falar sobre o Sandman há algum tempo, só que geralmente o Sandman tem arcos maiores e tal. Só que esse aqui é uma história que foi feita num. Embora ela esteja dentro de um arco, que é o arco Espelhos Distantes, eu vou falar sobre isso aqui. Ela é uma história única, né? Então é mais fácil de falar. E eu vou falar umas curiosidades, o porquê que eu escolhi essa história, mas deixa eu me apresentar. Eu sou o Márcio Batista, do Grupo de Teatro Ou Cultura, e toda semana eu falo sobre algum quadrinho. Coisa da semana é Espelhos Distantes Ramadã. Então eu já vou começar com uma curiosidade. Espelhos Distantes é o nome desse arco. E esse arco tem 4 histórias, todas independentes. Porém, é a primeira vez que teve um intervalo muito grande entre as histórias do mesmo arco. Por quê? Aqui, né, essa aqui foi publicada em 1994 pela Editora Globo. Eu trouxe a primeira publicação que foi no Brasil. Depois eu trouxe a última também para mostrar que a diferença aqui não é mais chamada Espelhos Distantes. Aqui, por exemplo, a primeira, né, foi a número 29, ó, Espelhos Distantes, o nome da história é Thermidor. Aí depois a próxima, continua no mesmo arco, que é Augustus. A próxima, de novo Espelhos Distantes, e é 3 de setembro e 1 de janeiro. E então, 29, 30 e 31, e depois só no número 50, que é o Ramadã. Então, elas fazem parte do mesmo arco, porque todas falam sobre poderosos. Aqui é de um califa, né, de um rei. Aqui é sobre a monarquia, porque a Thermidor tem a ver com a Revolução Francesa. A gente até vê um degolado aqui. Aí aqui fala sobre o César, né, de Augustus, né, lá de Roma. E aqui, 3 de setembro e 1 de janeiro, fala sobre um suposto imperador dos Estados Unidos. Era um cara que era meio doido, que achava que era imperador dos Estados Unidos. Tal. Então, todas essas histórias falam sobre esses homens de poder. E eu pensei em falar sobre Ramadã, essa aqui especificamente, porque ela acontece em Bagdá. E semana passada eu fiz uma história de Bagdá, né? Que são os leões de Bagdá. Então, para quem não assistiu, vou deixar até o link aqui, mas também no final vou deixar. Não vai ser a última, vai aparecer aqui na playlist e tal. Que assista que isso aqui é bem legal. Acontece em Bagdá, que foi uma história real. Em 2003 teve uma guerra, né? A guerra do Iraque. E destruíram as paredes zoológicas, os leões fugiram. Então essa história é sobre isso. E aí, como eu lembrei disso, eu falei assim, poxa, né? Queria já fazer uma história do Sandman, então deixa eu contar sobre essa, que é de Bagdá também, então. Pra quem não sabe, Bagdá é a capital do Iraque, né? Aqui tem uma coisa que o Sandman, que o Neil Gaiman faz, que é muito legal, é que ele traz a Bagdá dos sonhos, né? A Bagdá das 1001 noites, aquela Bagdá, aquela cidade maravilhosa, né? Então, aqui o roteiro é do Neil Gaiman, mas a arte é do Craig Russell. E é a arte da história que tá muito boa, assim. Então, a gente é apresentado aqui a cidade, Bagdá, das Mil Maravilhas, e a gente começa a ver todo tem de esplêndido naquele local, né? As coisas mágicas, místicas, maravilhosas e tal. E a gente vê assim, poxa, né? Começa a escalar, escalar, escalar. E a gente só vendo coisa maravilhosa. Fala assim, poxa, né? Como que vai acabar isso? Se escalar muito, né? Depois, né? Como que a gente faz? Então, isso aqui é interessante porque eu acho que essa é a genialidade da história. Porque ela escala tanto e ela acaba em ruínas, né? E isso que fica perfeito o final. E aqui então tá o califa, ele tá meio entediado, repleto de maravilhas, né? E aí cavalos voadores, todos os seres mágicos. Aí ele começa a passear, né, pelo local, né? Ele tá vendo aqui toda a vista, né? Então isso aqui é muito interessante realmente por causa da estética, né? Então o desenho tá muito bom. E a gente tá falando sobre Bagdá, né? É uma cidade que todos conhecem, né? De histórias, né? Das 1001 noites e tal. Então aí começa, né, a jornada dele. Ele começa a passar lá por dentro do palácio dele. Então ele passa pelo harém, pela câmara de tortura, pela masmorra. Aí entra em uma das portas. E as portas têm anjos, demônios e outros bichos assim, místicos. Aí ele começa a descer lá para as catacumbas. Entra em outra porta. E aí até as legendas começam também a brincar com isso, né? Então é uma coisa muito legal, assim. Aí ele entra numa sala cheia de fogo, uma sala cheia de joias, uma sala cheia de lâminas, uma sala cheia de lâmpadas, né? De todos os tipos, e uma sala cheia de ovos, aí tem ovos de tudo quanto é bicho, né? De dragões e tal. Aí tem dois ovos da Fênix, um ovo da Fênix, nasce uma Fênix, só que do outro ninguém sabe o que nasce e tal. Então ele começa a mostrar as maravilhas, como ele vai escalando, né? Então essas coisas, né? Esplendorosas.
Até que ele chega onde ele queria, que tem aqui tipo uma esfera mágica que contém 9.009 demônios e frites e djinns, né? Então são esses seres ali da cultura árabe, né? E ele oferece para o sonho, ele vai chegando, então, como é tudo maravilhoso, né? Esplêndido. Aí ele oferece para o sonho, ele tenta evocar o sonho, né? O Morpheus, o Sandman, que está aqui na capa, entregar esse globo, né? Como uma oferenda, porque ele quer fazer um acordo com ele. E ele não aparece, né? Então ele fala assim, se você não aparecer, esse globo que tem 9.009 demônios, eu vou espatifar no chão e eles vão se espalhar pela terra e essa vai ser sua e tal. Você como não aparece, ele fica lá com essa cara alucinada e taca fora o globo com os 9.000 e poucos demônios, né? E a cara dos demônios tudo feliz, puta, a gente vai se espatifar, vamos ficar livre, né? Até que o Sandman pega no último segundo e ele aparece assim como cultura local, né? Como se fosse um gênio, tá vendo? E ele fala assim, pô, o que você veio me chamar aqui? Você tem coragem de evocar o que você não pode expulsar, né? Aí eu falei, não, é o seguinte, eu queria fazer um trato com você, porque eu quero mostrar como minha cidade é maravilhosa, né? Como Bagdá é magnífica. Você não quer pra você? Ele quer vender a cidade pro sonho. Aí o sonho fala assim, não quero, né? O que eu vou fazer com o reino? Ele, não, porque aqui tem as coisas mais maravilhosas. Então eu vou pegar meu tapete mágico pra gente andar de tapete. Então ele pega o tapete mágico. Aí entre o Califa e o Sandman no tapete, eles começam a sobrevoar Bagdá, né? Pra gente ver toda a magnificência, né, da cidade e tal. E aí eles vão lá no mercado, aí no mercado eles encontram coisas maravilhosas, né? Tecidos e joias e objetos místicos e rara beleza e seres fantásticos como essa mulher gato aqui e tal. E eles ficam falando assim, o que eu temo é que por todos os lugares que eu já passei, muitas cidades são tão esplendorosas quanto Bagdá, elas caem no esquecimento. Tem guerras, tem destruição, tem a natureza, tem a ganância do homem e a cidade fica assim, despedaçada, né? Eu quero que a minha cidade seja imortal. Então eu quero vender para você, para ela ficar imortalizada, nos sonhos ou onde quer que seja. E aí o Sandman concorda, ele entra num acordo e o tapete que estava lá em cima esperando, que ele pediu para o tapete esperar eles, né? Cai. Vai pro chão aqui, como eu falei, vai pra uma ruína, né? Porque aqui era todo um tapete mágico, agora só tem um tapete de um morador de rua. E uma pessoa de rua, como o Califa mesmo. Porque aquela cidade que a gente viu que era toda esplendorosa, agora tá tudo em ruínas, tá vendo? Aí veio o cara lá, o servo do palácio, falou assim, meu, você sumiu, né? Você saiu e tal. Então eles começam a andar na cidade toda em ruínas, eles olham aqui um fulano, né? Que esse aqui é o Sandman, né? Com uma garrafa. Falam, o que você tem aí? Aí ele mostra. Tem uma cidade engarrafada. E a cidade tem pessoas andando, pessoas maravilhosas, até o tapete mágico, né? Eu falei assim, nossa, que coisa linda, né? Você quer vender? Ele, não. Foi me dada de presente e não tá à venda, não. Aí ele falou assim, poxa, que lindo, né? Eu falei, vambora, vai. Ele, o cara fica meio abismado aqui. E aí termina a história, uma citação, né? Que só Allah sabe a verdade, né? Acaba aqui, né? Como se fosse um texto muçulmano, assim. Só que aí tem os rimanamos da página, tem tipo um outro final. Por quê? Aqui a gente conheceu a Bagdá dos sonhos, né? A Bagdá de uma noite, a Bagdá maravilhosa. E aqui então, após o califa dar para os sonhos, a gente vê a Bagdá que é hoje em dia, né? A Bagdá real. Então toda essa história estava sendo contada por um contador de histórias, que é tipo manco e pobre, e por um garotinho que tinha dado uma moeda para ele. E aí ele falou assim, poxa, mas o que aconteceu com esse da Fênix? O que aconteceu com isso? Que... Eu falei assim, não, a história acabou. Você tem mais uma moeda? O garoto, não. Então não tem mais história. E aí o garoto tá todo aleijado numa cidade toda destruída pela guerra. E essa aqui é a Bagdá real. Mas o garoto ouviu a história desse fulano aqui, a Bagdá das Mil e Uma Noites. Então essa história que eu achei ela fantástica, assim, né? Ainda mais que a gente sabe todos os malefícios da guerra, né? Por exemplo, aqui, né? Que Bagdá foi destruída, que foi em 2003. Aqui, essa história foi publicada em 1993, lá nos Estados Unidos. Então Bagdá já estava uma ruína por causa da guerra, né? E tudo mais. Então eu achei isso fantástico, assim, né? E aí eu falei também que tem uns erros, assim, né? Nas edições.
Os erros foi o seguinte. Quando eu estava pensei nessa história aqui, eu lembrei que há bastante tempo, né? Nos primeiros vídeos do canal, assim, faz um ano atrás, um ano e meio atrás, eu falei sobre esse quadrinho aqui e uns outros, da Jim Thompson. O nome seria Jim Thompson no Sonhar, eu vou deixar aqui nos cards, para quem quiser assistir, que eu falo não só desse quadrinho, mas outros que a Jim Thompson fez, mas relacionados ao sonhar. Uns livrinhos que eu tenho aqui, mas não vou pegar agora. E aqui, essa história, por exemplo, ela fala sobre a Estação das Brumas, que é essa história aqui, que saiu aqui nos 30 anos no volume 4. Essa, do Ramadã e todas as outras espelhos distantes, saíram como fábulas e reflexões. Tem várias histórias curtas que eles colocaram tudo nesse aqui junto, que esse aqui é o número 6, tá vendo? Espelhos distantes, o Convergência, sei lá, e outra, aquela história do filho do Morpheus, né, do Orfeu, tá tudo nessa aqui, na número 6. E esta aqui, que a gente então ela faz uma releitura do Estação das Brumas, que tá no número 4, que é essa aqui. Que eu falei que tem dia, porque é o seguinte, logo no começo, ele mostra uma ficha de personagem apresentando todos os irmãos. Aqui está apresentando, por exemplo, Destino, aqui é Delírio e tal. Então, vai apresentando os irmãos. E mostra que o Destino não deixa pegadas nem lança sombras. Mas, quando ele se apresenta, a gente vê a sombra do Destino. Então, no próprio quadrinho que fala que o Destino não lança sombras, a sombra dele aqui. Você fala assim, poxa, né? O Gaiman não olhou pra isso e falou assim, meu, tira a sombra desse cara, mostra todas as coisas com sombra, menos ele. E aqui, a gente então precisa fazer a mesma coisa, porque é uma releitura dessa história. Destino não projeta sombras. E aí, quando mostra ele, aqui até junto com os irmãos, tá vendo? Aqui tá o Destino e a sombra dele projetada. Aqui sim, tudo projetado e sem a sombra, né? Então, e aí, mas não era desse erro que eu queria falar apenas. Aqui, quando o Sandman derrota um demônio, ele encarcera o demônio em um vidro aqui, tá vendo? Um potezinho aqui, ele guarda no sonhar, dentro de um baú. A gente vê que tem uma garrafa aqui atrás, tá vendo? E aí, eu fui dar uma olhada. Nessa edição, você tinha também um baú, né, de coisas. E no baú tem a garrafa das Mil e Uma Noites. O curioso foi que essa história aqui, ela foi escrita muito tempo antes desta. Então, é algo que o Neil Gaiman já tinha pensado. Isso é interessante. Tá ele colocando aqui, ó, pote dos demônios e tem uma garrafa com uma cidade. Só que o ruim é que esta aqui, ó, a cidade está na horizontal. E esta aqui, a cidade está na vertical, né? A garrafa está na vertical. Então, poxa, né? Como isso aqui foi feita depois, o Neil Gaiman deve falar assim, pô, Cregucho, vira a garrafa aqui, porque já tem um desenhista que fez uma coisa lá e tal, mas são detalhes que eu acho que deveriam ser preocupado mais o Neil Gaiman, porque essa história merecia ter essa preocupação com os detalhes. Mas se eu tinha visto isso, o que vocês acharam disso aqui? Se achou dessa história, ou das outras histórias que eu já contei? Se curtiu, compartilha, comenta o que você achou, tanto desta quanto dessa outra, que eu vou deixar aqui nos cards, dos Leões de Bagdá, da Morte à Festa. Não esquece de deixar o like, de comentar. Eu vou deixar também o link na descrição, caso você queira comprar algum quadrinho pela Amazon, compre pelo nosso link que ajuda o nosso canal. Grande abraço e até mais.